aprendendo constelação sistêmica. E quem vai falar com a gente sobre esse assunto tão interessante são eles, o psiquiatra André Petrosik e a psicóloga Silvia Petrosik. Silvia, André, boa noite. Boa noite a todos e a todas. Vamos começar? André, o que é constelação sistêmica? É um termo que normalmente é usado para estrelas que formam um conjunto. E é uma visão muito ampla, muito mais ampla do que a gente está acostumado. Então, por exemplo, uma família é uma constelação, que são pessoas que formam uma constelação, né? Uma firma comercial ou industrial é também uma constelação, são pessoas que estão ali juntas, estão fazendo uma coisa em comum. E esses grupos, existe uma influência entre as pessoas, né? E mesmo entre pessoas de gerações passadas, né? Tem coisas que a Bíblia diz que dura 7 gerações, certo? Então tem coisas que passam de geração em geração também. Então a gente pode entender a constelação como um conjunto de pessoas, de integrantes, de um relacionamento forte e pensar na constelação como algo que vai ajudar a gente a criar um mundo mais harmônico. Então é um agrupamento que vai andando junto e um vai ajudando o outro para o que tiver que precisar. Focando na evolução. Focando na evolução, exatamente. E a mesma coisa numa firma, né? Só que o objetivo é o objetivo de cada firma, entendeu? Logicamente, Deus sempre norteia tudo, mas o objetivo da firma é uma coisa mais simples. E o nosso é uma volta, o objetivo das gerações e das constelações familiares é a volta ao Pai, levando todo mundo. Nesse percurso pode acontecer coisas, que aí depois nós vamos explicar. Que são as coisas que não são boas, são as boas e as que não são boas. Mas da onde que surgiu a constelação sistêmica? Quem foi a primeira pessoa a trazer esse assunto à tona? O Bert Hellinger era um alemão, um padre, que passou muito tempo na África. Uns 18 anos. Isso, ajudando as pessoas. E que, inclusive, a gente tem um livro dele aqui, né? Um deles. Ele tem muitos livros. Esse aí é sobre o assunto. Certo. Mas aí o Bert, então, teve um dia que ele resolveu largar tudo. Largou, deixou de ser padre, né? Voltou para a Alemanha. E aí, como ele trabalhando com essas pessoas na África, ele ficou pensando uma série de coisas. Então, sensibilizado. Então ele chegou e fez curso de psicodrama, depois ele fez curso de psicanálise, depois ele fez curso de terapia do grito primal, e ele foi fazendo cursos, e ele chegou na constelação sistêmica, que é um modo muito diferente de se pensar em terapia. Ele fala sempre que não é uma teoria, que é uma observação do que acontece com as famílias. E ele percorreu um longo caminho até chegar na constelação. Muito. E muito observador, né? É uma mente brilhante mesmo. A constelação, quando a gente fala em constelação, a gente fala das ordens do amor que regem o comportamento humano. E a constelação sistêmica ela é regida por 3 leis: pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Mas Silvia, André, como que funcionam essas 3 leis? Elas são amplas, mas são só 3, então não é muito difícil da gente entender. Quantidade não é sinônimo de qualidade. Não, elas são de muita qualidade. A primeira lei, se é que a gente pode chamar de primeira, segunda e terceira, porque elas tem que vir tudo meio junto, mas vamos colocar a primeira. A primeira é do pertencimento. Presta bem atenção, Glaucia. Quem pertence a uma constelação tem que
que ser visto, tem que estar incluído. Certo. Você pensa que isso é fácil, mas não é. Entendeu? Independente do seu caráter, das suas atitudes. Tanto que na história é muito comum, até hoje, porque ainda estão tendo muitos problemas, até hoje as pessoas excluíam quem não estava de acordo. Na sociedade, nos grupos, E na própria nas família. famílias. Na própria família. Né? Tipo assim, antigamente, por exemplo, qualquer coisa de loucura já internava, não ia mais ver, esquecia no manicômio, não ia. Um leproso, não é? Assim, às vezes os imigrantes, eles imigravam, por exemplo, nossos avós que imigraram, nunca voltaram para trás, para ver quem tinha ficado, entendeu? Foi uma exclusão. Então nós somos frutos de pessoas excluídas, que depois acabaram ficando aqui fazendo outros núcleos, né? Outras constelações, mas largaram a pai, mãe, e naquela época, porque agora a gente pega o avião, né? Já é uma ideia errada que a gente tem, né? Pega o avião ali, 9 horas você está em Miami, em Nova York, né? E mais um pouco você está na Europa. E não era assim, entendeu? Não tinha dinheiro e também não era fácil. Quem foi excluído causa um desconforto muito grande, tanto para ele como para quem excluiu. Quem quer sentir bem esse exemplo em casa é só pensar na própria família, né? Pensar nas relações com a família, pensar nas relações com o amigo. Como que a gente se sente quando exclui ou quando é excluído dentro da família, né? A gente consegue sentir isso. É uma reciprocidade, entendeu? Eu te dou, você me dá, eu te dou, você me dá, para poder ter um equilíbrio, entendeu? Uma pessoa que dá muito e a outra só recebe, dali a pouco tá... Não é saudável. Não é saudável, mas acontece muito, sabe? Acontece muito, e no casamento é muito perigoso. Isso entre todas as pessoas e todos os membros de uma família e todos os membros de um grupo? Isso, sim. Só tem 2 exceções. É o pai e o filho. Quando o pai dá a vida para um filho, a coisa é tão grandiosa que não tem jeito do filho pagar. Então, o filho já nasce devendo para o pai. E se o pai não for atento e der muito para o filho, ele vai ficar devendo mais, esse filho vai ficar mais pobre ainda. Você pensa que você está enriquecendo o filho, você está empobrecendo ele. Então, isso é muito, prestem bem atenção, isso é muito importante. Tá? Isso aí. E também do professor e do aluno, em menor escala, mas entendeu? Um aluno não vai poder retribuir muito para o professor. Ele só vai poder retribuir para a vida quando ele também ensinar alguém a fazer alguma coisa. E o filho vai retribuir para a vida, não para o pai, quando ele tiver um filho. A terceira lei é um pouco mais simples de seguir. É assim, quem entra primeiro tem primazia sobre os demais. Certo. Como funciona essa primazia? Então, é assim. No casal, não tem, porque o casal só existe quando juntos os dois. Então, não tem primazia. Mas aí, a partir dos filhos, tem, entendeu? O filho vem depois do pai. Tem gente que inverte, entendeu? E tem gente que fala assim, não, vou pôr meu filho na frente do meu marido. Pronto. A gente pode entender Deu certo. também essa hierarquia com honrar a ancestralidade? Sim, também. Você está entendendo que a constelação sistêmica, ela ajuda na construção de um mundo mais amoroso, mais harmonioso e melhor para o indivíduo e para o grupo, né? E você sabia que a constelação ela existe em diversos âmbitos, como disse a Silvia, empresarial, familiar, amoroso. Queria que vocês falassem sobre isso, sobre quais os tipos de constelação. Isso é muito importante. Cria o conceito de energia, entendeu? Então, a coisa que estava fluindo fica rodando, como se fosse um redemoinho, entendeu? Fica rodando ali, uma ventania, um tornadinho, entendeu? E ali fica... E não sai do lugar, não vai para frente. Silvia, aquela sensação de que o pai acha, o filho falece, o filho acha que tem que tomar o lugar do pai e agir como pai. Esse é um exemplo de desequilíbrio nessa hierarquia? Pai estando morto, aí tem que... Já é uma outra... Porque tem gente que faz isso com o pai vivo. Entendeu? Com o pai vivo, o pecado é mortal.
Agora, com o pai morto, aí tem que ver como que a mãe está, até que ponto ela consegue tomar conta ou ajudá-lo, né? E o filho mais velho também tem a primazia pelos outros, mas também tem que respeitar, entendeu? Todo mundo respeitando. Da hierarquia, tem exemplos, por exemplo, que a pessoa não sabe que é constelação. Mas no Japão, quando o presidente de uma firma grande aposenta, ele não pode ir embora. Ele fica do lado do outro presidente que entrou, que é mais novo. Aí o presidente falou, eu vou fazer isso assim, assim. Ele falou, eu já fiz isso, não deu certo, porque aconteceu isso. Certo? Então evita que a pessoa que assumiu vá fazer coisas que não dão certo. O Rotary Club tem isso. É mesmo? Existe os cargos, né? E existe o cargo que chama diretor sem pasta. É o último presidente que fica à direita do presidente atual. Porque não sei o quê. Cuidado com isso. Que legal. Usa a experiência já. Isso. Sem saber de constelação. Que legal. Né? A experiência do tempo. André e Silvio, eu queria que vocês dessem exemplo de aplicação, mais exemplos de aplicação da constelação. Para quem está com dúvida, fica com mais dúvida, mais vontade de conhecer a constelação sistêmica. Não é só quando a gente está com problema com sócios, quando a gente quer faturar mais, não é. Então esse é o exemplo de como vocês aplicaram a constelação sistêmica empresarial. As leis dentro da nossa firma, né? Então a gente tinha um hospital de 120 leitos, que o governo, nos últimos 20 anos, tinha nos colocado aos poucos 217 pacientes moradores crônicos dos macro-hospitais, porque essa era a função da reforma psiquiátrica, colocar em unidades menores, a nossa é considerada uma unidade pequena, para poder ser mais bem vistos, para poder ser mais bem cuidados e ver o que dava para ressocializar. Então, um grande processo de ressocialização deles. Aí, eles ficaram lá conosco. Então, foi muito bom. Então, nós pudemos fazer isso, ok? Na hora de fechar, Flávia, o que nós fizemos? Primeiro, nós pegamos e nós honramos os nossos sócios que tinham ido embora desde o começo. Fazia uns 30 anos que eles tinham ido embora, inclusive morrido. Uma sócia tinha morrido. Nós pedimos para a prefeitura colocar o nome dela na rua. Se você for lá no Derby, tem uma rua que chama Nilza Maria Vicente. Não, ela não tem pena. Nessa época não tinha mais pena. Quando era casada, quando estava conosco, tinha pena. Aí, eles puseram esse nome, a pedido nosso. Nós pusemos uma placa na recepção com o nome dela e do esposo, certo? Depois, nós pegamos e começamos a cuidar, assim, dos funcionários. Aplicaram a lei do pertencimento Isso, ela não estava excluída. Que ela nos ajudou a montar, ela ia nos ajudar a desmontar. Honrou os antepassados. E ia nos ajudar a desmontar. Ok? Nós fizemos quase que um chamamento, né? Me ajuda porque vai ser difícil. Aí nós cuidamos. Tinham sobrado 38 desses pacientes. Mandamos para o hospital, um hospital grande, né, do governo. E os funcionários a gente também não esqueceu. Nós pedimos para uma amiga, que é a Lígia Toledo de Andrade, vir, e ela fez todo um trabalho de currículo com eles, não de currículo assim, de titularidade, de função. E depois colocou todo mundo, e ela foi pessoalmente em todos os RH da cidade e colocou todo mundo. Quando fechou em 2008, dali 2 anos, todos estavam colocados. Não deixamos uma dívida com o fornecedor, não deixamos uma dívida com o Estado, com o município, com nada.
Então, foi assim, um fechamento muito harmonioso, Criar uma atmosfera de respeito. de respeito com todos e os harmonia. membros. Eram 80 funcionários de justiça, não teve de se sentir injustiçado, nada. E muita gente Muita envolvida. gente, muita gente. Que coisa. E 5 anos depois do hospital fechado, os funcionários ainda faziam festa Festas. para conviver outra vez. Então a gente consegue entender isso bem do que vocês falaram a partir desse exemplo. Toda vez que a gente vê um fechamento de uma empresa, na pandemia a gente viu muito isso, né? Quantas empresas não fecharam? Normalmente é um momento traumático, é um momento que às vezes acontece muito desrespeito Muito com as desrespeito. pessoas, com os agentes envolvidos. Isso. E isso é um exemplo de honrar os antepassados, trazê-los para a história novamente, Isso. criar uma atmosfera de respeito, com empatia a todos os agentes envolvidos. Todos os agentes, entendeu? E era uma empresa quase que familiar. A gente tem mais sócios, mas quem sempre dirigiu foi eu e o André e meu filho Ivan, que também é psiquiatra, né? E o Dr. Gilberto Sasdelli, que também nos ajudou muito pessoalmente. E o professor Piolo Matos, Walter Matos. E esse Teve uma pessoa que foi muito importante para o hospital, certo? A rua que passa na frente do Jockey, que agora acabou. Dr. Roberto Rios. Ele era um dos sócios. Ele Quando era ele um dos morreu, nossos. era sócio nosso. Eu fui pedir para o médico, falei, não, Pusemos. Então, Bota eles no- puseram 2 Também nomes. homenageou. Indo para o hospital. Quem for para o hospital passa por dele. Olha, e é um exemplo muito claro, faz a gente entender, né? Faz. Que às vezes a pessoa ouve falar sobre as leis da constelação e não consegue pensar numa aplicação. Esse é um exemplo prático. Olha, uma aplicação difícil. Viu? Uma aplicação difícil. Mas que gerou um bom resultado, Excelente resultado. que deixou o sistema harmonioso. Isso. E outra coisa, eu não vou deixar nada para os meus filhos carregarem. É uma energia ruim. Exatamente. Aí, um grande pulo. E a energia existe, né? A gente Existe. sabe que ela está presente, a gente sabe quando algo está errado. Isso, Que a coisa não está certa, não está confortável. Às vezes nem sabe o que é, mas sabe, mas sente. Sabe no incomodando. sentido de sentir. Essa terapia é uma coisa de sentir muito, sabe? Quando a coisa está desarmônica, ela sente. A gente pode dizer que a constelação sistêmica é um bom laboratório Sim. para um mundo mais harmonioso? Sim. É um bom laboratório. E por falar em um bom laboratório, agora sim a gente vai falar com a Flávia Augusta Teixeira. Ela vai falar com a gente lá de Uberaba e logo logo a Flávia vai estar aqui junto com a Silvia, junto com o André, aplicando o curso para que o amor dê certo. Vamos falar com a Flávia? Oi, Flávia. Olá, eu sou a Flávia Teixeira, sou consteladora sistêmica familiar e estou passando aqui para deixar algumas palavras para vocês que estão interessados em participar do projeto Para que o Amor Dê Certo aqui em Barretos, com o Dr. André e a doutora Silvia, que nos convidaram. Nossa, e é um prazer para mim estar participando desse projeto com eles, duas pessoas muito respeitadas nessa área da psiquiatria, da psicologia e da constelação familiar. Então, eu venho trazer para vocês aqui o formato desse curso, né? Como que ele foi idealizado. É um projeto que eles me convidaram para participar, trazendo nesse projeto vivências profundas sobre vários temas que permeiam a relação de casal. A primeira coisa que a gente vai trabalhar nesses encontros é o que é o casamento. A nível sistêmico, um olhar muito mais aprofundado, o que é realmente se casar com alguém e quais as suas consequências. O que envolve esse universo da família de origem, da família atual, o que precede, o que é prioridade na relação de casal, como funciona os processos de divórcio a nível sistêmico, os registros que deixam nesse sistema, como pode ser feita uma boa separação, o que deve ser respeitado pela ordem, como é a questão do aborto, como é receber o enteado, uma pessoa que vem da história do seu parceiro, de outro casamento, como é lidar com a liberação dos filhos
que ficam adultos e que muitas vezes nós depositamos expectativas sobre eles. Quais as consequências disso? Como é se liberar da família de origem para estar disponível para os relacionamentos? Entre outros temas, onde nós vamos fazer, na verdade, grandes vivências e constelações. É um curso que está voltado para uma terapia intensiva com a vivência e a percepção sistêmica. Você precisa apenas estar disponível. Não é uma formação acadêmica, um curso acadêmico. É apenas a disposição e a conexão de alma para olhar para as dinâmicas que aconteceram na nossa família de relacionamento, a nossa própria dinâmica, as dinâmicas familiares dos nossos pais, os relacionamentos que aconteceram na nossa família, os padrões de repetição, olhar para tudo isso e poder dar um lugar de amor e de honra a tudo como foi. E trazer, através dessa jornada, através da sua própria vivência, enquanto casal, você liberar e trazer novos padrões para esse sistema que você acabou de formar com os seus filhos. Muitas pessoas podem chegar a essa jornada com muitas expectativas de uma melhora imediata do seu relacionamento. Nós aqui estamos falando de consciência, expansão de consciência, tratamento, e nós sabemos que a mudança interna ela não é a toque de caixa, mas eu posso apostar que você, através dessa jornada e desse trabalho, pode visualizar caminhos e estratégias e se sentir um pouco melhor nesse fluir do relacionamento, descobrindo portas, descobrindo novas possibilidades de amor através das ferramentas que nós vamos entregar a vocês nestas vivências. Sejam muito bem-vindos a esta viagem e espero todos vocês na live de hoje que nós vamos fazer para divulgar de uma forma mais profunda o que nós vamos trabalhar e será um prazer ter vocês lá. Estou aberta a qualquer dúvida, vamos alinhando e até lá. Gratidão. Muito obrigada. Eu não falei que você que está assistindo ia ficar com mais dúvidas ainda, e ter dúvida é bom, faz a gente procurar mais, querer aprender mais. Ela falou tanta coisa, né, sobre o aborto, sobre diversas relações, né? Como é que é isso? É uma dúvida muito frequente, Silvia, André. Como é que são as sessões de constelação? A gente pode fazer individualmente, pode fazer em grupo? Como funciona? Sim, foi bom você perguntar. Tem individual e tem em grupo, ok? Depende, assim, ou da disposição da pessoa, disponibilidade, né? E tem gente que, por exemplo, faz um individual, depois vai para o grupo. Usa esses bonequinhos também, né? A gente pode usar. Não, ele é usado. É usado, todos isso que você está vendo aqui com a gente, olha os bonequinhos. E eles representam os integrantes da família? Isso. São umas crianças, os mais velhos, os bebezinhos. Então o pulo do gato. Ela vai ouvindo e ela vai escolhendo e esse escolher tem Pega alguém para ser seu pai. Agora pega alguém para ser sua mãe. Depois, se for de grupo, a gente coloca alguém para representar, para ser o pai, entendeu? Aí a gente fala, onde você acha que você deve ficar nesse bonequinho, entendeu? Aí vai indo. E nisso a pessoa vai mostrando como ela enxerga o relacionamento dela e como que é construída a relação, esse sistema familiar dela. É como ela enxerga ou como é de verdade, às vezes ela não está enxergando. Ela nem sabe, não, às vezes ela não. representa. Aí que vem a elucidação, entendeu? Aí que vem a luz, que é o que a constelação, uma sessão busca, é colocar luz sobre uma situação que está com um nó, entendeu? E em relação ao que é melhor, vocês é que indicam, para você é melhor individual, para você é melhor em grupo? Sim, as pessoas geralmente podem querer opinar, né? Mas aí a consteladora vê como que tá, entendeu? Faz uma sessão e depois passa para outra. A decisão final é da consteladora? Sim. Porque ela tá ali para chefiar, né? Então, e quando a gente faz uma constelação para uma empresa, a gente usa o grupo, somente uma pessoa? Como é que funciona quando a gente fala de empresa? Depende muito, entendeu? Pode ser poucas pessoas, mas aí mas tem que colocar todo mundo. Mesmo se a pessoa não estiver lá, ela tá representada pelo bonequinho, entendeu? Coloca os outros. E essa representação mostra também como a pessoa se sente, mesmo que ela não saiba por quê. Isso. O que a incomoda, mesmo sem ela entender. Vai elucidar mais, entendeu? Às vezes ela pensa que está tudo bem, coloca ela lá naquela situação, ela vai vendo que ela não está suportando aquilo.
entendeu? Então, aí depois vem todo o tratamento. É tão estranho, Glaucia, que tem coisas que marcam, né? No curso eu lembro de uma paciente lá do colega que foi fazer a representação familiar e chamou a pessoa, que não precisa conhecer, você fala, não, quero aquele ali, para ser o tio dela. E então, a constelação funciona assim, se monta a família, e aí todo mundo fica quieto, esperando o que vai acontecer. E acontecem coisas, por exemplo, isso aí que eu vou te contar, que eu nunca mais esqueci. A pessoa que estava representando o tio começou a chacoalhar a mão. Aí ela falou, meu tio tem Parkinson. O cara nunca viu o tio, nunca. É uma questão de energia, entendeu? A Não tem nada de a espírito. energia da constelação faz as pessoas se sentirem bem, sentir mal, faz... Isso aí eu nunca mais esqueci. Olha, deve ser uma experiência muito marcante, Muito né? marcante. E que realmente mexe com a vida das pessoas envolvidas. Você que está em Barretos, você que está com vontade de utilizar a constelação sistêmica, de entender mais sobre essa visão, aplicar essa visão na sua vida, tem a oportunidade agora. A Silvia, o André, junto com a Flávia, em parceria com a Flávia, vão realizar um curso em Barretos para que o amor dê certo. Vamos falar desse curso? Isso daí é uma jornada para casais. Às vezes faz só para mulher, às vezes faz só para homens, né? Mas esse daí é para casar. E como vai funcionar? É presencial. Fala mais, como é que vai funcionar esse curso, Silvia e André? Esse vai ser realizado na Casa do Médico de Barretos. E vai ser de fevereiro a dezembro, que você já falou, né? E são toda sexta-feira. E tem uma vez só por mês. Entendeu? Não é pesado. Entendeu? Vai uma vez por mês. E aí a pessoa vai lá, escuta, vê, fala, né? Participa. Aí cada um vai ter seu trajeto nesse curso. Certo. Ok? E vai ser das 7 às 10 da noite, são 3 horas. Então, é uma coisa suportável, entendeu? Suportável, dá todo mundo. O que eu tenho receio é que os homens, eles são difíceis de irem, entendeu? Então, as mulheres vão ter que começar, olha, comecem hoje, meninas, porque o curso começa logo depois do Carnaval, na primeira semana, na primeira sexta-feira depois do Carnaval. Então, tem que começar a convencê-los, porque não é fácil levar homem, não, mas nós temos que tentar. Homem é mais resistente normalmente, né, André? Para tudo, pra saúde, tudo. Autoconhecimento. Isso, para ir no médico, tirar um raio-x, imagina, para tirar um raio-x desse tamanho que nós estamos propondo. Mas eles têm que ir. O homem é mais fechado com relação ao sentimento, mulher é aberta, aceita mais. Mas tem um dado interessante, viu, André e Glaucia? No consultório, por exemplo, eu estou com 2 consultas agendadas e foram os 2 maridos que ligaram. Os 2 maridos, os 2 primeiros foram os maridos? Não, eles ligaram no consultório para consulta, para casal. Depois eu vou ver se eu levo eles para o grupo, né? Porque eu ainda vou fazer a consulta deles agora essa semana. Mas você acredita que foram os 2 maridos que ligaram? Interessante. Eu até vou ver, vou estudar isso aí. Talvez eu tenha que rever meus conceitos. Outra coisa importante da gente destacar e lembrar é que o casal não precisa estar em crise para participar do curso. Não. Tem que estar com vontade de saber mais sobre a vida. Isso. Entendeu? Mais sobre os filhos, mais sobre a convivência familiar. Tem que estar com eu chamo de ampliar a visão sistêmica. Entendeu? Enxergar mais o que não está sendo visto. Porque a gente é muito limitado nas nossas crenças, né? Então tem que quebrar um pouco isso. O curso é inspirado no livro do Bert Hellinger? Sim, total, na teoria dele, tudo. Certo. Para fazer a inscrição, Silvia e André, como é que faz? Você pode inscrever. Já tem aí na comunicação, você pode se inscrever pelos canais da comunicação. Certo. E pode ligar no consultório,
né, de Barretos, que é 17-3322-5755, né, ou ligar para a Flávia, que também tem num outro link nosso, tem o telefone da Flávia, que já é Uberlândia. Certo, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo já, nós vamos deixar, a gente está ao vivo agora pelo Facebook, mas também nós vamos deixar já esse vídeo já salvo no Facebook, também no Instagram do André, no Instagram da Silvia, da Flávia, no meu Instagram também no YouTube, e a gente vai deixar todos os dados para você entrar em contato e fazer a sua inscrição. É uma jornada para o autoconhecimento, né? Para a melhora da relação do casal. Você sabe que o próprio Bert Helling falou, já apontou isso, que o matrimônio, o casamento, é um excelente laboratório para autoconhecimento. Entendeu? Você no que você vai chegar perto do outro, você sabe até onde você está indo, né? Você se delimita, entendeu? Então você se conhece. O casamento é uma oportunidade para aplicar constantemente as 3 leis da constelação sistêmica. Isso. Estando atento, sim, né? E quando não acontece, né, criam-se os nós, né, que eu já falei, né? E esses nós de energia é que vão gerar os sintomas. Muitas pessoas, às vezes, ficam com receio de participar dos cursos, com receio de exposição. É tranquilo? A pessoa pode participar quanto a isso? Pode. Ela pode se expor ou não, entendeu? Ela pode só estar ali, aprender, porque sempre que tem uma constelação, quem está perto aprende. Quem está perto aprende. Aprende, porque tem muita coisa igual. A nossa humanidade é muito Os igual. casos de família se repetem muito? Muito. E a nossa humanidade irmana, entendeu? Você se irmana. Isso aí é muito interessante, graças a Deus. Mas, Glaucia, tem uma coisa que é importante na constelação. Aliás, hoje em dia, eles chamam de facilitador o terapeuta. Facilitador. Sim, porque a pessoa que monta e que vai mostrar o que é que está acontecendo. Entendi. Ela que vai fazer a terapia dela, né? O terapeuta não vai chegar lá e falar, vamos fazer. Não. Chega lá, ajuda a dar facilitador. Forma facilita, né? Põe o seu marido, põe o seu filho, põe, né, a sua sogra que está... E Glaucia, eu queria falar também sobre o livro O Casamento Hoje, que também é uma das bases do curso, né? E que ajuda a encaminhar o casamento. Isso. Então, você pode até pegar ali para mim e mostrar que é o casamento. Esse livro você vai achar, é meu e do André, e você vai achar no Brasil inteiro, você pode acessar, você vai achar nos sites de busca, né? Você vai pela Americana, pelo Magalu, está em vários lugares. Lá no Busca Peças, Amazon, está no Brasil Mercado inteiro. Livre. Esse livro, ele fala... Inclusive, eu já li esse livro, já participei do lançamento junto com a Silvia e com o André, e para todos os casais de amigos que eu conheço que falam de problema, eu falo, precisa ler o livro da Silvia e do André. Fala das fases do casamento, né? O diferencial. Vamos falar um pouco dessas fases para ajudar quem está em casa? O diferencial do livro são as fases do casamento, entendeu? Porque as pessoas, Glaucia, pensam assim, que nós temos 5 fases no casamento. As pessoas pensam que quando acaba uma fase, acabou o casamento. Entendeu? E não acabou, ele só mudou de fase. E aí, você sabendo disso, você tem um pouquinho mais de paciência com você, com o parceiro, com a vida. Né? Então, nesse aspecto, esse livro é muito elucidativo. Ajuda a entender o que está acontecendo. Isso, ajuda a entender o que está acontecendo. E, por exemplo, uma coisa que eu queria falar um pouco antes é que não existe... Assim, por exemplo, você está a primeira fase do encantamento. É a fase da paixão, né? É aquela fase que todo mundo gosta, que dura de 7 a 2 anos, 7 meses a 2 anos. Desculpa. Pode durar mais? Não muito, porque ela é praticamente de química, de hormônio, porque quando você está apaixonado, você está transtornado. Entendeu? Aquilo ali é a química.
Não adianta a mãe falar, gente, mas ele, dá uma olhada, ele não é isso, não, é tudo hipnótico. Depois, parece que vai gastando aquela química, e a pessoa então entra na... Vai caindo o filtro. Isso, vai caindo. E a pessoa entra na fase, não é que ela passa a enxergar, não, viu? É que passa mesmo a parte da química. Para de produzir aqueles hormônios e ela começa a ver o que todo mundo estava vendo. Aí vem a fase do desencanto. Essa fase do desencanto, a pessoa pensa que acabou, porque acabou aquilo lá, ela não sabe que acaba para todo mundo. Então o livro fala, gente, acaba para todo mundo. Então, no desencanto, ela leva um susto, que é quando o príncipe vira sapo e quando a Cinderela perde o cavalo vira ratinho outra vez, né? Desfaz aquele castelo que ela tinha montado, né? E ela tem que voltar a ser o que ela era. Então, nessa fase, é uma fase assim que as pessoas se assustam um pouco. Hoje, infelizmente, as pessoas estão batendo nessa fase e caindo fora. Entendeu? Do casamento. Elas não estão entendendo o que tem. Elas não atrapalham. Que faz parte. Isso. E a outra fase, que é a fase da elaboração, já é uma fase mais madura, que vai durar aí até mais ou menos. Essa dura muito, é a que mais dura. Não, desculpa, pode ser que a outra dure muito, mas essa daí dura bastante. Ela vai durar até mais ou menos você acabar a tua idade fértil. 50, 55 anos, mais ou menos, enquanto você está. Aí você vai criar os filhos, você vai trabalhar, você vai, sabe, é elaboração, é de labor, é de trabalhar. É uma maturidade. Isso, é de trabalhar o relacionamento. Essa fase é muito gostosa, porque ela tem muita coisa, muita troca, né? Tem a parte de educação financeira, educação sexual, né? Você vai... Já passou pela dificuldade, já entendeu a dificuldade? Já não tem mais, o príncipe já... E aí você pega o príncipe e começa a botar um pouquinho todo dia você põe um pouquinho de brilho nele, né? Até ele virar um sapo rei. Ele era um príncipe, virou um sapo, voltou a ser príncipe. Não, mas um sapo príncipe rei. Que você enxerga sapo rei, ele voltou a ser um sapo rei. Sapo rei. Uma vez sapo, nunca mais volta a ser príncipe. Não. Inclusive, o símbolo do livro, isso aí, eu até tenho o anel do sapo rei, entendeu? Que é o sapo já com brilho. Isso, um sapo já com brilho. Se ele quiser dar um close no meu sapo rei, está aqui, ele está na minha mão, entendeu? Aí a quarta fase... tem mais fase. Tem. A quarta fase é a que eu e o André estamos, entende? É quando os filhos já vão embora e você volta um para o outro e vê o que sobrou, entendeu? Nós vamos ficar juntos. Sobrou amor para a gente continuar, entendeu? Como é que é isso? Aí você volta a ser um e um. E a quinta fase? A quinta fase é quando ou um deles morre ou separa. É quando acaba realmente o casamento. O casamento só acaba quando os dois morrem. Quando a gente fala lá na igreja, até que a morte os separe, não está explícito, mas está implícito, mas devia estar explícito, até que os dois morram. Porque o que fica, ele carrega o casamento. Mesmo viúvo, entendeu? Ele carrega aquilo. Deus ajude que carregue de um jeito leve, mas carrega. Entendeu? Silvia, você está falando de uma coisa, né? E acho que é interessante a gente lembrar de algo que você tinha dito antes, para falar que não existe ex. Não. E essa relação do casamento na constelação, que a gente falou das fases do casamento, né? Tem uma fase que os relacionamentos, às vezes, costumam acabar mais. Eu queria que você falasse isso. Qual é a fase que os relacionamentos costumam acabar? E essa história de que não existe ex. Olha, uma grande contribuição do Bert é sobre a inclusão. E na inclusão está super implícito, e eu vou deixar explícito agora, porque ele deixou, que não existe ex, entende? Ex no casamento. Não, em nada. Presta atenção.
Se você... Não, nada que foi importante, né? Por exemplo, se você está num lugar assim, chega a pessoa que você foi casada anteriormente, se for apresentar para alguém, você fala, este é meu primeiro marido, este é o meu segundo marido, o atual, ou meu atual marido. Não, você não fala ex-marido. Não existe ex-marido, ex-sogra, ex-cunhada, nada. Esse povo, minha filha, está tudo com você sempre. Por quê, Silvia? Por quê? Porque é da inclusão. Foi incluído, está lá. E se você achar que não está, que é ex, que tarará, você vai começar a criar energia ruim. Que é a tal do nó. Você vai criar um nó. Então, na medida que você entende isso, fica mais harmônico. Nós não estamos pensando na harmonia. Fica mais harmônico e fica tudo bem, entendeu? Então você entende, aceita e dá o lugar devido. Não que esse lugar seja um lugar presente junto com a gente, mas o seu lugar devido, guardado. Guardado, o seu lugar ali devido. E com honra e respeitado. Entendeu? E isso é saudável. É muito saudável, entendeu? Amor, as fases do casamento não vão fazer homenagem. Qual? A primeira Tem as fase. imagens. É olhando. A primeira fase, certo? A segunda fase, os dois de cabeça baixa. A terceira fase, os dois olhando A vida. o trabalho, os A vida. filhos, Os objetivos. os objetivos, certo? Aí depois, Na a outra quarta. fase volta. Eles estão na fase do namoro. E aí os dois sozinhos, então... Cada fase tem uma pergunta importante para ser respondida. Entendeu? E quais são essas perguntas? Então, a primeira pergunta está no livro, vocês vão ter que comprar e ler. Mas a primeira fase, a pergunta importante é, eu estou casando por semelhança ou por diferença? E se você conseguir responder isso aí, é muito bom. Você pode casar pelos dois, por um ou pelo outro, mas você tem que saber. É mesmo? Pode casar pelos dois? Pelos dois? Sim, porque nunca E os dois muito. são saudáveis? Sim. Mas às vezes você quer só semelhança. Entendeu? E aí a hora que vem a diferença dá o problema. Eu queria que vocês dissessem assim, uma outra coisa também. A gente está falando do curso, vai ser uma oportunidade para os casais que estão nos assistindo, os casais que querem melhorar o relacionamento, querem que o amor dê certo e que não precisam estar em crise. Mas eu queria que vocês também falassem sobre as pessoas que estão nos assistindo, querem saber sobre constelação, querem entender um pouco mais. Qual é a melhor hora para procurar a constelação, para entender um pouco mais? Qual que é o melhor momento? Existe um melhor momento? É a hora que a pergunta surge na tua cabeça. Não tem melhor momento. Sim. É a hora que alguma coisa te inquieta. Mas eu posso melhorar isso? Pronto. É hora E de normalmente fazer. as pessoas procuram em qual momento? Normalmente elas perguntam quando não estão bem. Quando algo está incomodando. É algo que está incomodando muito. É que isso cria uma motivação também, uma tentativa Cria uma motivação de resolver. né? E é indicado para qualquer pessoa? Qualquer pessoa pode participar? Pode. Uma criança também? Uma criança também. A não ser que a pessoa tenha um comprometimento psiquiátrico muito severo. Tá? Aí fica meio complicado, entendeu? Esses quadros muito severos. Aí tem que melhorar o quadro para ela poder conseguir entender. Entendeu? Por exemplo, uma depressão muito forte. Você pode constelar a depressão, mas tudo que ela vai ver, que ela pode ver, ela vai ver depois que ela melhorar a depressão. Entendi. Entendeu? Então, praticamente todo mundo. Silvia, André, eu acho que foi muito legal o nosso bate-papo. Você que está aí com a gente, se tiver qualquer dúvida, pode deixar aí. Deixa nos comentários que a Silvia e o André, vou passar uma tarefa para eles agora. Eles vão responder para vocês. Deixa sua dúvida, quer saber mais sobre o curso? Pode deixar aí nos comentários que o André e a Silvia vão responder depois. E aqui na descrição desse vídeo vai ficar para você também. A gente está agora ao vivo, mas depois vai ficar a descrição para você. O telefone, todas as informações para você também participar do curso. Ou então, por que não, né? Procurar a Silvia e o André para fazer uma constelação. Procurar um curso. Procure um curso mesmo, né? Já tem essa oportunidade agora, nesse ano de 2023, né? Começar o ano com mais conhecimento e ajudando a fazer um mundo melhor, né? Melhorar o sistema, né? Melhorar a família, melhorar o ambiente que trabalha. Isso não tem preço. Não.
Silvia, André, muito obrigada. Agora vamos aguardar o curso, né? Vamos aguardar o pessoal, vamos ver quem chega, né? Como chega, e aí a gente vai cuidar. Uma boa noite, Silvia, uma boa noite, André. Obrigada. Foi muito e uma bom boa noite para conversar com vocês você. também que estão nos assistindo. É isso mesmo. Beijo. Pessoal também. Muito obrigada para você que está aqui com a gente até agora. Depois participe também, pegue todas as informações. Participe você também do curso com a Silvia, o André e a Flávia para que o amor dê certo. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.